Olá, eu sou o Alexandre Foschini e esse é o nosso canal Que Vida é Essa?, cujo objetivo é trazer a consciência sobre o comportamento humano. Eu ainda não falei aqui no nosso canal sobre o ego. Eu falei no nível de subsistência e do nosso eu superior. Entre esses dois níveis existe o ego. E o que é o ego? O ego é como a gente percebe a si mesmos nessa vida. E aí ele também é importante na nossa tomada de decisões. E a partir da tomada de decisões, o nosso ego fica conhecido pelos outros. Quando você fala assim, é importante abandonar o ego, eu abandonei o ego, na verdade isso é o ego que está falando, porque não é possível. O ego ele faz parte da nossa vida aqui nesse plano temporal. Ele comanda nossos pensamentos, nossas emoções. E tanto os pensamentos como emoções, sentimentos, eles são passageiros, assim como o ego. O ego então não é bom nem ruim. Ele é de fato necessário para a gente se perceber, nos conhecermos, entendermos as nossas emoções e pensamentos e também para os outros perceberem como que a gente influencia no mundo. Então, o que deve ser preservado além disso, se a gente sabe que tanto o ego como o pensamento, como os sentimentos, eles são passageiros? Aí a gente volta novamente na consciência. A consciência, ela é a que nos faz entender que temos ego. Ela está acima. Ela nos faz entender que a gente pensa. Sem a consciência, a gente só pensaria, mas nem saberia que estaria pensando. Essa é a consciência. E a consciência, ela é atemporal. Ela é indestrutível. Ela não tem tempo nem espaço. E é exatamente o que a gente é, na verdade. E quais serão os níveis de consciência que a gente tem? A gente nasce com um nível bem básico de subsistência, de egocentrismo. O bebê, ele chora e vai chorar, ele não quer saber, precisa ser egocêntrico para ele sobreviver. E isso predominava na humanidade. No passado, as pessoas eram mais egocêntricas. Ou seja, o egocêntrico puro, né, que tem a consciência grudada no ego, ele pensa nele só. Ele vai pensar nele, e em outro determinado momento ele vai pensar nele também, e todas as suas ações são voltadas para ele próprio, em todos os níveis. Aí um pouquinho melhor, um pouquinho mais evoluído esse nível de consciência, onde a consciência começa a desgrudar do ego, a pessoa já começa a perceber que tem o outro. Mas ao invés dele ficar ligado ao seu ego, ele fica ligado a um grupo, por exemplo. É mais tradicional ficar ligado ao grupo da família. Então eu faço pelo meu bem, mas pelo bem da minha família. Eu tenho um filho porque esse filho vai me fazer algum retorno positivo. Se eu tenho que ajudar, eu vou ajudar o meu irmão. Ele deixa de olhar só para si próprio e ele olha para o lado. Aí, eu estou simplificando todos esses níveis de consciência, mas aí ele começa já a olhar um grupo étnico, né? Ou cultural, ou religioso. Ele começa a participar dessas associações, desses grupos, a fazer parte e luta por eles. E é comum a gente ver, né? Você
as pessoas falarem, não, a minha religião é que salva, e do jeito que eu faço é o que traz a salvação, desprezando o outro. E aí, dependendo do ego, a gente pode ter os conflitos, as guerras, né? Como também só algo assim para preservar a cultura. Aí vai de acordo com a necessidade e o tempo, isso se manifesta de uma forma mais forte ou não. Formam-se os partidos políticos, os pensamentos, e aí, como tem essa coisa de autopreservação do grupo, precisa exterminar o outro para o meu bem. Toda vez que o ego ele toma uma parte mais importante na nossa vida, existe a tendência de destruir o outro. Depois disso, existem algumas pessoas que já começam a ter um aspecto mais olhar para o mundo, olhar para o planeta, olhar para o verde, né? Olhar que tem animaizinhos. E aí já tem ações que não estão mais ligadas a ela própria, não estão ligadas mais às pessoas próximas, não estão ligadas mais àquele grupo que participa, mas já começa a ver o planeta, saber que a gente vive aqui. Ainda é muito arraigado com o ego, no ego dual, no ego daquela dualidade perversa que a gente já comentou. Ah, a culpa é do outro, vocês estão destruindo, porque, né? E não se chega numa conclusão muito legal. É bacana e é importante, é necessário, mas através de muita luta. Depois, chegando num ego, né, numa percepção de consciência super elevada, né, o eu deixa de existir. O cara que defende a natureza, ele está defendendo a natureza para ele próprio também. Então o eu é muito presente. E isso causa separação. Agora, existem pessoas, ou às vezes conseguimos contatar com esses níveis de consciência, dependendo da nossa situação de vida, em que a gente já se sente parte do todo. E que não há diferença entre eu e o próximo. Não há diferença entre eu e a Terra. É uma coisa só. Por isso que nos vídeos anteriores eu falei da origem, né? Do número 1, origem da luz. E de que tudo parte de uma coisa só. E esse tipo de pessoa, quanto mais contato tem com esse nível de consciência mais elevado, mais através do inconsciente coletivo consegue fazer transformações. Eu sei que tem gente que está falando assim, mas o que eu preciso fazer? Não precisa fazer nada. Precisa ter esse sentimento, desenvolver a consciência acima do ego, acima dos pensamentos. E assim, a gente vai conseguindo transformar a sociedade. E podendo até chegarmos no momento que o homem vai conseguir conviver com a Terra sem destruí-la. É mais ou menos assim como uma orquestra, né? Tá lá o maestro conduzindo a orquestra, daí o trombone dá um fora, ele quer aparecer mais. Esse é o ego que está pensando nele e fica totalmente desarmônico. Vamos imaginar a existência nossa no cosmos, né? Como se fosse o nosso corpo físico. Qual célula do meu corpo é mais importante do que a outra? E sabendo que cada célula, né, que é impossível da gente olhar para o olho nu, ela contém a mesma origem e a mesma formação de todas as outras células. Qual que seria a mais importante? A célula do pulmão ou do coração?
ou ainda do cérebro? De fato não tem, uma depende da outra. Então a criação, ter a consciência de que todos nós temos a mesma origem e somos interdependentes. Nenhuma é mais importante do que a outra. Há essa interdependência. Agora vamos imaginar que eu tenho uma célula que ela é egocêntrica, que ela pensa só nela. Ela quer sobreviver, ela começa a se multiplicar e ajudar aqueles que estão do lado dela, que são iguais a ela, e ela vai consumindo todos os nutrientes do corpo, e aquilo vai crescendo. E o que é isso? É uma célula tumoral, cancerígena. Então o egocêntrico na sociedade, ele funciona como uma célula cancerígena. Numa empresa é uma célula cancerígena, aquilo lá está lá, né? Tá todo mundo vendo talvez, mas deixa lá. E aquilo vai crescendo, vai aumentando e destrói o próprio sistema. Ele destrói porque ele consome, ele não pensa no todo e aí acaba a interdependência. O outro deixa de interagir, o outro funcionário deixa de contribuir como deveria contribuir. A outra pessoa deixa de contribuir para a sociedade como deveria contribuir. E todos nós temos em nós mesmos todos esses níveis de consciência. Bem repartidinho, né? Tem bastante, e a gente pode acessá-los quando a gente bem entender. A gente tem a tendência pelo ego de separar-nos dos outros através de raça, através de religião, através de cultura, né? Formando esses grupos, né? Que pensam daquela forma. Isso é uma forma também de separação e de segregação temporal. Tanto o ego como o pensamento e os sentimentos, eles são temporais. A separação, na verdade, o agrupamento, não a separação, mas o agrupamento das pessoas são através dos níveis de consciência. Então, quanto mais a gente se aprimorar no nosso nível de consciência, a gente tem condição de participar das pessoas que pensam de nível de consciência mais elevado. É mais ou menos assim, as consciências grudadas ao ego, ao eu da subsistência, elas vão se perpetuar juntas. Porque são os níveis de energia e que são relacionados às nossas escolhas. Somos agrupados na eternidade pelos níveis de consciências que temos. E vocês gostariam de ser células saudáveis dentro da existência? Eu acho que todo mundo. Então, se quiserem participar dessa jornada de aprimoramento, de elevação da consciência, e assim contribuir para a sua empresa, contribuir para a sua felicidade, contribuir com seus entes queridos, digam sim ao final da frase. Eu sei como acessar a minha consciência mais elevada e fazer dela dominante em todos os aspectos da minha vida, para o meu bem e para o bem geral. Um abraço a todos.